Opa, meu povo, bom dia! Diego Santana Vidal falando aqui com vocês mais uma vez. Desde já eu peço aí a Deus uma boa semana para vocês, que dê tudo certo. E eu vou falar exatamente a respeito do nosso presidente, para variar, é claro, mas muitas pessoas não têm entendido do porquê que o presidente ainda detém tanto apoio assim, né? Por que os seus eleitores se manifestam a favor dele, a favor de suas pautas. E eu gostaria de lembrar que eu cresci vendo muitas manifestações, nunca havia participado de uma. Essa do dia 1 de agosto, que foi a favor do voto impresso, foi a primeira manifestação a qual eu fiz parte. E eu me senti muito honrado em poder estar lá. Eu pude ter a sensação de estar no meio do povo, como eu já disse anteriormente. A questão que é colocada, na verdade, é por que existe, sabe, um tipo de espanto devido a esses tipos de manifestações populares. Por que existe um número volumoso de pessoas que vão para as ruas, saem no final de semana só para poder apoiar o presidente? Ora, eu acredito que não é simplesmente por acreditarem que ele é aquele salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas da nação, é aquela pessoa que merece estar sentado naquela cadeira presidencial. Não, porque quem merece estar sentado naquela cadeira não são pessoas extremamente preparadas, mas acima disso, pessoas honestas, pessoas também que detêm palavra, pessoas que não se rendem com facilidade àquilo que é imposto para elas mediante o sistema. E por que eu digo isso? Porque o meu pai ele me ensina uma coisa. Existe uma grande diferença entre pessoas honestas e pessoas que detêm a capacidade. Eventualmente pode existir a mesma pessoa com as duas qualidades. O problema é que, vou dar um exemplo. No STF nós temos um bando de gente, um bando de abutre, um bando de urubu, né? E aqui eu falo sem medo, que é o que vocês também pensam, que na maioria das vezes vocês veem eles com aquele tipo de linguajar todo difícil, todo aquele jeito de se expressar, um método difícil assim. E na verdade isso pode dar uma certa visibilidade para eles e pode provar também que eles detêm sim algum tipo de capacidade. Pô, vocês vão me falar que um Gilmar Mendes da vida não tem preparação? Vocês vão me falar que o Marco Aurélio não teve preparação para estar lá? Vocês vão realmente me dizer que, sei lá, uma Carmen Lúcia da vida não tem o mínimo de preparação para estar lá? Tem! Mas o que falta é a palavra, é a honestidade. Eles toda hora mudam a própria interpretação da Constituição. Eles mesmos acabam não seguindo, né, um padrão para definir o que a Constituição diz ou deixa de falar. O presidente, muitas das vezes, ele fala muita coisa. Ele expõe muita palavra popular, digamos assim. E isso é bom, por um lado. Por quê? Porque isso mostra que ele tá realmente com o povão. Ele não tenta se adaptar a toda aquela coisinha quadradinha, aquele terninho, gravatinha, aquela coisinha certinha. Então isso acaba atraindo o seu público, isso acaba mantendo o seu público mais acirrado, mais cativo para estar com ele. Agora, que ele também fala coisas que não necessariamente deveria falar, isso é verdade também. E aí eu concordo com o Rodrigo Constantino, que é o comentarista da Jovem Pan, que ele fala, olha, o presidente muitas das vezes acaba implodindo pontes desnecessariamente, né? Ou seja, as pessoas hoje elas se doem por uma coisa dita, pelo seu tom, talvez, pelo seu tom de voz dito, mas o conteúdo não prestam atenção no conteúdo. E quando prestam atenção no conteúdo, é só para demonizar, é só para bater, para xingar, para esculachar. A grande mídia tá aí para provar isso. E a questão, como eu disse, não é simplesmente apoiar o presidente como pessoa lá apenas, mas sim porque ele foi o único cara que teve a coragem e ainda tem a coragem de dar a cara a tapa para pegar e falar assim, olha, isso aqui tá errado e o povo não quer, e ponto final, acabou. Entendeu? Então você fala, ah, mas o Bolsonaro se rendeu ao Centrão.
Galera, se vocês pegarem aí uma entrevista que ele deu pro Emílio Surita no Pânico, ele vai falar, o Emílio pergunta, né, como é que ele governaria, né, a respeito disso. E ele falou, olha, vai ter que negociar, vai ter que aprender a negociar. A questão é, como é feita essa negociação? Como é que lidar com esse tipo de sistema? A questão era a seguinte, os governos de esquerda ou os mais moderados, né, que hoje na verdade estão aliados à esquerda, eles simplesmente loteavam os ministérios e os cargos supostamente técnicos para 40, para 40 mais 30 políticos aí para assumir ministérios que muitas das vezes eles não eram preparados, né? Então assim, a gente já teve ministro que se dizia ser contra o computador. Então assim, é para você ver o nível que era anteriormente. Agora não, as pessoas viram que o Bolsonaro ele tentou. Quando ele entrou no governo, o que ele falou? Ele falou, olha, a gente vai tentar comandar o país com alguns grupos, né, que são as bancadas, né, no caso do Congresso, e vamos tentar tocar as pautas com eles. O problema é que desde o início eu também falo outra coisa. A comunicação do governo era muito ruim. Desde o primeiro dia era muito ruim. Então ficava aquela briga entre a comunicação com políticos e comunicação com o povo. O Bolsonaro optou pela comunicação direta com o povo. E isso te dá até um tipo de bônus, digamos assim. Mas te dá o ônus de não saber alinhar com os políticos necessários. Então essa é uma das críticas que eu faço. E agora ele teve que pegar e falar assim, olha, eu vou ter que trabalhar com o que está aí. Por quê? Porque a gente só tem dois tipos de métodos. Ou a gente coloca pessoas lá que vão me dar poder o suficiente para me tornar um tirano, e é isso exatamente o que ele não tem se mostrado até aqui, porque não há nenhum disso de golpe, não há nada de golpista no governo Bolsonaro até aqui. E ou eu posso simplesmente trabalhar com o que eu tenho, que é jogar dentro das 4 linhas da Constituição, que eu não aplaudo a Constituição, mas é o que nós temos para poder seguir e tocar o barco, né? O problema é esse, o pessoal antes cobrava um alinhamento, mas agora tá acusando desse alinhamento. Então, tipo, para vocês verem que não é o que é feito, mas sim quem está fazendo, né? Então, essa é a narrativa da esquerda, essa é a narrativa da galerinha da oposição. Manda essa turminha aí, que tá agora contra o presidente, a turminha aí dos moleques aí do MBL, né? Que eu já falei que nas minhas redes sociais, se vocês forem nas minhas redes sociais e verem meus antigos posts, vocês vão ver que eu já era contra essa turminha do MBL. Era só usar eles como instrumento, olha lá e descartar eles, porque pra mim eles seriam um MDB da vida. Que quer pagar de direita purinha, mas de direita, uma direita que se aliou ao petismo, ao pessoalismo, ao PCdoB, para poder pegar e fazer um tipo de super pedido de impeachment, que de super não tem nada, entendeu? Um super pedido que durou, o quê? 6 horas, se eu não me engano. então assim, é um bando de moleque, é oposição por birra, e não oposição porque vê algo de errado no governo, mas sim porque é por birra. E quando dizem ter visto alguma coisa de errado no governo, fica algo jogado e disparado para o público, quando na verdade é absolutamente irracional, não apresentam provas. Vide CPI. Essa CPI não foi feita para ver a gestão do dinheiro público. Não foi feito para avaliar a corrupção. Foi feito para julgar e condenar aqueles que fizeram parte do governo e tentaram auxiliar com algum tipo de método alternativo. A gente pode ver que essa turma não vai para lugar nenhum nas próximas eleições. Você acha realmente que, sendo bem sincero, pode até ser eleita, mas você acha realmente que uma pessoa como a Joyce Hasselman vai ser reeleita? Com a quantidade de votos que ela teve? Mano, eram mais de 1 milhão de votos, se eu não me engano. Deputada federal mais bem votada de São Paulo, né, pelo menos. Meu, eu não sei nem como colocaram um Alexandre Frota lá da vida. Quem foi que votou naquele cara, pelo amor de Deus? Então, assim, essa turma, eu tenho até minhas dúvidas se essa turminha aí também
do MBL, que eu não vou falar o nome que eu gostaria de falar que eles são, né? Mas eles se intitulam Movimento Brasil Livre, se eleger de uma forma fácil assim, sabe? O único que tá com força e com mais visibilidade é o Arthur Duval aqui de São Paulo. Eu votei nele para deputado estadual. Não voto mais. Acabou, não voto mais. E você fala, ah, Diego, é por puro idealismo, por puro apoio ao Bolsonaro, que não sei o quê. Não, não é só isso. Não é só isso. A questão é que eles se mostraram exatamente o oposto daquilo que eles queriam mostrar para o público em 2018. Assim, se aliaram com o Bolsonaro para ganhar a eleição. A princípio, o candidato deles nem era o Bolsonaro. O primeiro turno nem era deles. Se eu não me engano, era o, sei lá, o Amoedo ou o Alckmin, não me recordo. Mas, meu, e aí? E agora? Quer acabar com o cara pra ele não poder ir para as eleições de 2022? Quem eles acham que vai ter força para bater no PT? Então o segundo turno vai ficar na mão desses caras. Ficaria, né? Na mão desses caras. Eu não acredito que vai ficar. Mas se fosse depender deles, ia dar Lula. Pra depois ficar fazendo barulhinho na rua, achando que seria fácil tirar esses caras do poder. Não vai. Não sei, se o PT voltar lá, vai dar briga. Vai dar ruim. Por quê? Por desobediência civil? Não sei. Porque o pessoal não quer acatar as ordens do PT? Evidente, ninguém quer um país comunista socialista, ninguém quer um país que é comprado ou que é vendido para outros países que detêm regimes autoritários. Se você quer mais argumentos a respeito disso, é só você observar a oposição. Por que eu devo apoiar o presidente? Porque eu observo a oposição. É simples. Antes de observar o Bolsonaro, observe o comportamento da oposição. Observe quem eles apoiam, o que eles falam. É muito simples. Então, assim, pode parecer muito vago, pode parecer muito superficial o que eu digo aqui, mas é por conta do tempo, tá? Eu tenho ainda trabalho hoje, mas o que eu digo aqui é justamente para manter você que é patriota, para você se lembrar do porquê que você tá brigando, do porquê que você tá indo para as ruas se manifestar quase todo final de semana. E você não é pago para isso. Mais uma diferença dos governos passados. Se existe algum pagamento do governo agora, eu garanto que, eu tenho certeza que não é do próprio presidente. Talvez um ou outro parlamentar aí que pega e fala, não, vamos ajudar em algumas faixas, algumas coisas, carro de som, não sei. Mas antes não. Antes o pessoal, o sindicato, ó, paga todo mundo aí, compra uma galera que nem sabe o que tá fazendo. Ó, acabei de falar do Arthur, do Mamãe Falei. Ele ia no meio das manifestações, e isso eu aplaudo ele. Isso eu aplaudo sem medo nenhum. Ele ia nas manifestações e perguntava, o que você tá fazendo aqui? Os caras não sabiam responder. Recebia lá uma prancheta lá, assina seu nome aí, pra quê? Muitas das vezes para questões de moradia popular, questões de invasão, não sei o que, receber algum benefício lá do sindicato, a merda toda. Assina aí seu nome, mostra que tu tá aqui, recebe 20, 30 continho, pãozinho, um lanchinho aí com mortadela e fica aí. Eu não sei dizer se eram idiotas úteis ou se eram inocentes. Eu quero acreditar que eram inocentes, mas muitos ali usados como massa de manobra. A gente que tá dando a cara a tapa aqui nas redes sociais ou indo aí nas ruas nesses últimos dias, eu não me recordo de ter recebido nada, pelo menos, muito pelo contrário. O governo mais tira do que dá, né? Então, pessoal, eu vou deixar esse recado aqui para você que ainda não entende do porquê nós apoiamos o presidente. Claro que mais vídeos podem vir aí para frente, sabe? Eu gosto de conversar, talvez eu não seja o melhor cara para argumentação, números, mas dá pra gente expor a verdade, né? Dá pra gente expor o que é evidente, né? Até a pessoa mais simples, ela não precisa ter um estudo super eficiente. Não, a pessoa mais simples, ela vive aquilo. Se você chegar para um cidadão comum, ele vai falar, olha, não tá fácil e eu sei o que é melhor para mim. Pronto, acabou. Então, assim, se você por acaso eventualmente for de oposição, tá assistindo esse vídeo, comenta aí, fala o que você acha, o que você não acha. Agora, se for pra pegar e falar assim, Bolsonaro, que não sei o que, cara, você não apresentou argumento nenhum, você não apresentou fato nenhum,
E os fatos estão aí diariamente. A mídia bate no presidente. Aqui, eu tô assistindo a Jovem Pan, por exemplo. A Jovem Pan é um canal que é democrático demais. Todos os lados estão ali. Ah, pode ser que puxe um pouquinho pro lado mais conservador, tal. Beleza, mas dá voz pros caras, entendeu? Inclusive para pessoas que aplaudiram. Eu tenho certeza, para pessoas que inclusive aplaudiram quando o Renan Calheiros quis censurar a mídia. O lulista, hein? Lulista. Então, pessoal, é isso que eu posso deixar para vocês de recado. Me perdoem aí se a qualidade do vídeo não é das melhores, mas a intenção foi boa. Então, qualquer coisa eu ainda postaria esse vídeo hoje. E mais pra frente a gente continua aí com algum tipo de conteúdo. Dei ideias aí. Ainda vou aparecer com novos vídeos em questão de manifestações. Apresentarei algumas propostas. Ano que vem o jogo político tá aí pra gente. Quem sabe, né? Me siga aí nas redes sociais. No Instagram, @DSantanaVidal. Facebook, Diego Santana Vidal -10. E Twitter, @sr_direigo. Tá, beleza? Pessoal, é isso aí. Qualquer coisa, só digitar, comentar, compartilhar, dar um like. E até a próxima. Muito obrigado pela cooperação de vocês. E vamos ajudar aí o nosso trabalho a crescer. Deus abençoe. Tchau, tchau.